paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Hoje nós estaremos continuando, né, meu irmão? Estaremos falando aqui sobre quem? Quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele é uma força? Será que o Espírito Santo ele é um poder? Ou será que o Espírito Santo ele é uma pessoa? O que você acha? Né? Então há muita dúvida. Alguém acha que é um sentimento? Não, o Espírito Santo não é um sentimento. Muitos choram, às vezes é emoção, mas o Espírito Santo não é uma emoção, não. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Muitos acham às vezes que é só uma emoção. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Coloque isso hoje na sua mente. Aprenda do jeito certo. Se você quer caminhar na presença de Deus, se revestir do poder de Deus, viver as promessas de Deus, viver o impossível, diz a palavra que Ele é o Deus do impossível, você tem que aprender certo. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, alguns versículos que falam que Ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Amém? Este canal, meu irmão, ele vai ser voltado para falar sobre o Espírito Santo, sobre como acessar o poder de Deus, que é através do Espírito Santo. Vamos lá, meu irmão. Hoje estou meio gripado, mas eu vou estar fazendo o vídeo, não tem problema, né? Então vamos estar lendo o primeiro versículo aqui, que nós já lemos em outro vídeo. Está lá em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vós. É essa a promessa que Jesus nos fez, que Ele não estaria aqui conosco, que Ele foi lá e foi preparar um céu de glória para nós, uma nova morada. É uma promessa que nós temos depois que nós tombar nessa terra aqui, que nós fechar o nosso olho. Mas Ele não ia deixar nós só, não. Nós ia ter o acesso direto com o céu através do Espírito Santo. E aqui, se você vê, Jesus disse assim, ó, eu rogarei ao Pai que lhes dará outro. Então ele está se referindo de uma pessoa. Aqui ele já está se referindo a uma pessoa. É o Espírito da verdade que o mundo ele não pode receber. Então nós queremos receber o Espírito Santo, nós queremos andar com o Espírito Santo, nós temos que ser diferente das atitudes, dos atos, diferente do que o mundo é. Amém? Então nós temos que cuidar do que a palavra fala, meus irmãos, para nós não perder o Espírito Santo. Temos que cuidar também para aqueles que não têm, nós conseguirmos o Espírito Santo. Se aproximar do Espírito Santo. Esse canal, como eu disse, ele é voltado como acessar o poder de Deus, como viver as promessas de Deus, como você andar na presença de Deus. Então é um canal de direção. Eu quero que você preste atenção. Tudo que eu vou estar trazendo aqui está na palavra de Deus. Não é eu que estou falando, meu irmão. Eu sempre trago a mensagem de dentro da palavra. Então eu quero que você preste bem atenção, amém? Também está escrito lá em Romanos 8:26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então a palavra vem nos dizer mais uma vez, se você prestar atenção, que Ele é uma pessoa, que Ele intercede diante de Deus por nós, por mim e por você, porque muitas vezes não sabemos orar, né? Mas o Espírito Santo, Ele não vê, meu irmão, como o homem vê, como eu estou vendo uma pessoa, ou como você vê, ou como alguém te vê. O homem vê por fora, mas o Espírito Santo não, ele vê o que nós somos de verdade interno. Às vezes pode ser que nós temos algo escondido que é só nós que sabemos, nem nossa esposa, nem nosso pai, nem nossa mãe, nem ninguém, só nós sabemos. Do Espírito Santo você não consegue esconder isso, não consegue, porque ele não vê como o homem vê. Por isso que ele consegue interceder por Deus nas nossas orações, porque às vezes estamos tão feridos, tão machucados, angustiados, mas o Espírito Santo, ele está vendo o nosso parte interna, não a carne por fora, parte espiritual. Então ele tem esse discernimento para que ele venha refletir para Deus verdadeiramente, mesmo nós não sabendo falar, mas ele conhece a nossa dor. Então ele intercede por Deus por nós, e essa parte de interceder por nós está falando que é uma pessoa. É a mesma coisa que fosse um advogado, né? Ele vai te defender diante de Deus. Então ele é uma pessoa. A palavra vem nos falar que ele é uma pessoa. Bem, vamos adiante, meu irmão. Em Atos, eu só vou estar lendo aqui, meu irmão. Eu não vou estar lendo tudo. Se você quiser acompanhar depois, você abre sua Bíblia e depois você verifica. Eu vou estar falando onde está escrito, amém? Em Atos 13:2, a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo, ele falava com os apóstolos. Quando a igreja começou, irmão, o Espírito Santo, ele falava, e ele fala até hoje. É só você, meu irmão, é só você buscar a sua presença, buscar a sua face, o Espírito Santo vai falar com você. E ele não fala de uma forma, de outra, não, é várias formas. É um jeito específico com cada um. É o jeito que ele vai achar para falar melhor contigo, que você vai entender. Mas você tem que buscar ele. Você tem que buscar a sua presença. Amém, meus irmãos? Se você quer ver essa passagem aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? Atos. Foi demais. Atos. Atos 13:12. E servimos ele ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha só, meu irmão. Mais uma vez a Bíblia, a palavra de Deus nos falando que ele é uma pessoa. Então você tem que prestar atenção. Você tem que fazer uma amizade, uma intimidade que você não tem nem com a sua esposa ou com o seu marido. Se aproximar do Espírito Santo. Eu falei no outro vídeo aqui sobre fazer campanha, irmão. Muitos pastores e líderes aí fazem campanha de tudo que é porcaria. E as pessoas não são abençoadas. Porque eles não estão ensinando, eles só estão tirando da lã das ovelhas, vamos dizer assim. Então, eu estou ensinando para você aqui como você ter o favor de Deus, como você se aproximar de Deus. Eu sei que esse aqui é o segundo vídeo recém, né? Mas se você seguir o que nós estamos falando aqui, em poucos dias, em pouco tempo, você vai andar diferente. Você vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Mas tem que colocar em prática, meu irmão. Porque se nós não fazemos da maneira certa, o Espírito Santo, ele não habita.
em meio a pessoas que estão sujas por dentro, né? Pessoas com coração maldoso, pessoas com mágoa, entendeu? O Espírito Santo não fica ali, meu irmão. A casa, que é nós, como eu já falei, ela tem que estar limpa para você aprender a andar com o Espírito Santo. Eu sei que isso é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível andar com Deus. Não é possível você ter uma transformação, né? Então vamos continuar, meu irmão. Vamos ver aqui em João 14. Não é João 14. Em Efésios 4, 30, a palavra vai dizer, eu não vou ler, mas senão vai ficar muito grande o vídeo, mas ela fala assim para nós, que o Espírito Santo ele fica triste. Então você tem que cuidar o que você pensa do Espírito Santo. O que você pensa às vezes de um irmão, para você não entristecer o Espírito Santo. Às vezes fizemos coisas que não agradam a Deus e o Espírito Santo ele se entristece conosco. Quando ele se entristece, meu irmão, nós vamos nos afastando dele. Não tem como nós viver o favor de Deus sobre a nossa vida se nós estiver entristecendo o Espírito Santo. Então eu quero que você preste bem atenção nisso. E antes de fazer algo que venha desagradar a Deus, você pensa, será que o Espírito Santo ele vai gostar disso? Será que o Espírito Santo está de acordo que eu faça isso? Então você tem que aprender a fazer essa pergunta, se você quer andar com Ele, se você quer viver o sobrenatural de Deus. Porque, meu irmão, a promessa é bem clara, que nós faríamos as mesmas obras que Jesus, ou que nós seríamos pessoas mais que vencedoras, mas nós temos que estar ligados no céu, e não tem outra forma senão através do Espírito Santo. Então, a Bíblia vem nos falar aqui que ele se entristece. Então você tem que pensar antes de fazer as coisas. Será que você não tem entristecido o Espírito Santo com seus atos, maneiras, palavras? Bem, vamos continuar? Em Atos lá, meu irmão, se você quiser ler, eu não vou estar lendo, porque senão vai ficar 40 minutos esse vídeo. E a ideia não é que fique 40 minutos. São vídeos curtos, né? Dando uma direção para o povo de Deus, mas que venha falar o que está na palavra. Não palavras humanas, mas palavras que vêm de Deus, é verdade. Amém? Vamos lá, em Atos 16:7 diz que ele tem vontade própria, né? E ele toma algumas decisões. Será, meu irmão? Até eu vou falar uma coisa assim, se eu não conhecesse a palavra, eu digo, mas como o Espírito Santo faz isso? Eu sempre achei que ele era um poder. Não, ele é uma pessoa, meu irmão. Eu vou estar lendo em Atos aqui para vocês. Atos 16:7. Olha só, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. É forte, hein, meu irmão? Eles queriam ir para um lugar, mas o Espírito Santo, não, vocês não vão. A obra é dele, meu irmão. Isso aí você tem que aprender. Você que faz a obra não é sua. Você tem que aprender a andar no Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que você faça a coisa certa, né? Às vezes o coração da gente quer ir para um lado, mas Deus tem outro plano para nós. Vai para cá,
né? Então a obra é dele, meu irmão, né? Ele tem vontade própria. A igreja, meu irmão, se a igreja hoje que está fora da presença de Deus, muitas, elas andassem na presença de Deus, fazendo conforme os apóstolos faziam, não existia igreja vazia. Não existia. Eram templos lotados, né? Tem templos lotados ainda hoje, mas às vezes alguns vendem ilusão pro povo. E nós não estamos aqui para vender ilusão. Nunca vou estar pedindo dinheiro aqui para vocês. Estou aqui para ensinar vocês a andar como se deve andar. Como você ter o acesso direto com o céu, né? Não é difícil, meu irmão. Só claro que nós, que às vezes estamos tão errado, muito errado, vai ser uma luta o conserto. E vai ter que ser o conserto de verdade. Porque senão o Espírito Santo não vai habitar com você. O Espírito Santo não vai estar ao teu favor. Se você não tiver um conserto de verdade, que ele é de dentro para fora. Não adianta, só por fora, não, só com a Bíbliazinha debaixo do braço, só colocar uma gravatinha, um terno, ou colocar uma saia e se vestir com o irmão, fazer um coque, não adianta. Isso não adianta se você não tiver consertado dentro. Amém? Vamos para o último versículo. Está lá em Coríntios 2, 10 e 11. Né? O Espírito Santo diz que ele sonda o nosso interior, o nosso coração, nossa mente, e ele tem poder intelectual. Vamos ver primeiro Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percurta, até mesmo as profundezas de Deus, por qual o homem sabe que as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está, assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Bem? Então o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Não tem como esconder dele nada. Não tem como esconder nada dele. Ele é uma pessoa e é uma pessoa esperta, meu irmão. Você não vem querer enganar o Espírito Santo. Você pode enganar o seu pastor, o seu irmão, sua esposa, seu marido. Pode enganar quem você quiser, mas o Espírito Santo não. Então por isso que nós temos que ser verdadeiros. Bem? Quero que eu falei um pouquinho aqui sobre a pessoa. Não é uma palavra pregada, mas mostrando para vocês sobre que ele é uma pessoa. A Bíblia vem isso aqui, meu irmão. Eu peguei alguns versículos, mas são muitos falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então nós temos que ter cuidado. É fácil servir a Deus, não é difícil, mas nós temos que andar na palavra. Se você ser meio crente, meu irmão, Satanás vai fazer o que quiser de você. Vai fazer você ficar na prova, vai fazer você ficar no deserto, como diz os crentes, né? Vai ficar a vida toda no deserto, não vai conseguir sair de lá, porque você é meio crente, né? Você sabe, conhece, vai na igreja, bota o paletó lá, gravatinha, ou a irmã do coque lá, coloca a saia, entendeu? Mas não vive plenamente a palavra, e essa pessoa está sempre na prova. Ela está sempre passando tudo que é dificuldade, né? O diabo toca na família dela, toca nas coisas dela, toca no serviço dela. Essa pessoa não consegue vencer. Ela é uma derrotada, porque não está verdadeiramente na palavra.
Quem está verdadeiramente na palavra, quando Satanás ele foge, a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando a Bíblia fala isso para nós, ela está falando que é para nós andar na palavra, não tem muito mistério, não. É só fazer o que está aqui hoje. Eu estou apresentando o Espírito Santo para você. Por quê? Porque muitos têm pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que a Bíblia nos fala que não há perdão, e as pessoas têm feito isso. Estão se condenando. Então, meu irmão, você cuide a partir de hoje. Quando o irmão estiver fazendo a obra, menos que aquela obra dele pareça que não é muita coisa. Você não sabe se ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não se levante contra os homens de Deus. Está fazendo amém, meu irmão. Entendeu? Então cuide o que você está pensando. Às vezes não precisa nem falar. Nós vimos aqui que o Espírito Santo ele enxerga lá onde ninguém enxerga, sabe o que ninguém sabe de você. Amém? Agora acabou o glória, como diz o outro. Então vamos orar, meu irmão, aqui, e vamos encerrar esse vídeo aqui. Espero que você tenha entendido quem é verdadeiramente o Espírito Santo. Você que não é inscrito no canal, meu irmão, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para estar acompanhando os vídeos. A partir agora do próximo vídeo vai ser mais curto os vídeos um pouquinho, mas vai ser com os vídeos de direção. Eu vou falar num assunto específico, como, por exemplo, como nós começar a andar com o Espírito Santo, Então, como nós acessar o poder de Deus. Vai ser vídeos bem curtos, mas num assunto pequeno. Não será vídeos muito grandes, uns 15 minutos, vamos dizer. Mais um assunto e uma oração no final,